Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais conhecidas e dramáticas que existem, Daniel na Cova dos Leões. É uma história sobre fé, inveja e uma sobrevivência que parece simplesmente impossível e que de alguma forma continua a nos impactar até hoje. Essa imagem, né, é um homem ali super calmo no meio de leões famintos. É uma cena que quase todo mundo conhece. Mas para a gente entender como ele foi parar ali, a gente precisa voltar um pouco na história. Então, a pergunta é essa. Afinal, quem era esse Daniel? E por quê, mas por que mesmo, ele foi condenado a uma morte tão terrível assim? É isso que a gente vai descobrir. Pois é, tudo começa com esse homem, uma figura super importante no coração de um império gigantesco. Um lugar onde, olha, a intriga política era tão perigosa quanto qualquer predador. Daniel não era uma pessoa qualquer. Ele era um oficial judeu, um dos mais altos na corte persa, e todo mundo o conhecia por sua sabedoria e principalmente por sua integridade. E olha que interessante, o nome dele, Daniel, significa Deus é meu juiz, o que já diz muito sobre ele. E o mais impressionante, segundo alguns cálculos, ele já tinha mais de 80 anos quando tudo isso aconteceu. Bom, como acontece muitas vezes, né, o sucesso de Daniel e o fato de o rei gostar tanto dele, isso começou a gerar uma coisa bem perigosa nos colegas: inveja. E a partir daí já dá para imaginar. Uma conspiração começou a ser tramada ali nas sombras do palácio. E aqui tem um ponto-chave. Os caras que queriam derrubar o Daniel, eles foram investigar a vida dele de cabo a rabo, procurando alguma coisa, qualquer coisa. E não acharam nada. Nenhum deslize, nenhuma corrupção. A única fraqueza que eles viram foi a fé inabalável dele. E foi exatamente aí que eles decidiram atacar. Então, o plano foi o seguinte, uma verdadeira armadilha legal. Eles convenceram o rei Dario a assinar uma nova lei. Por 30 dias, essa lei proibiria que qualquer pessoa orasse para qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei. A punição para quem desobedecesse, ser jogado na cova dos leões. E o golpe de mestre. A lei seria irrevogável. Ou seja, nem o rei poderia voltar atrás depois de assinar. E o Daniel? Mesmo sabendo de tudo isso, ele não pensou duas vezes. Ele foi para casa e fez exatamente o que sempre fazia. Abriu as janelas e orou, 3 vezes por dia. Pensa só, isso não foi um ato de desafio para todo mundo ver, mas sim de coerência. Ele simplesmente se recusou a deixar que uma lei humana atrapalhasse a sua fé. E claro, a armadilha funcionou. Daniel foi pego orando e denunciado na mesma hora. O que vem a seguir é uma noite de pura angústia para o rei e, para Daniel, o maior teste de fé da vida dele. O rei Dario ficou arrasado. Ele gostava do Daniel e na hora percebeu que tinha caído numa cilada. Só que, preso pela própria lei que ele assinou, não tinha o que fazer. A sentença tinha que ser cumprida. E lá foi Daniel, jogado na cova dos leões. Quando o dia amanheceu, o rei, super ansioso, correu até a cova. E o que ele ouviu foi um verdadeiro milagre. Nas palavras do próprio Daniel, ele sobreviveu não por força própria, mas porque Deus enviou um anjo que simplesmente fechou a boca dos leões. Essa sobrevivência, claro, teve um impacto gigantesco. O rei, maravilhado, não só libertou Daniel, como publicou um novo decreto, dessa vez ordenando que o Deus de Daniel fosse respeitado em todo o reino. Ok, essa é a história que a gente conhece. Mas agora, vamos fazer uma pausa e mudar um pouco o nosso foco. Vamos sair da narrativa e entrar um pouco no campo da análise histórica, porque é aí que a história da Cova dos Leões levantam as questões bem interessantes. E a grande pergunta que muitos estudiosos se fazem é esta: será que a gente deve levar essa história ao pé da letra, como um fato histórico? Ou será que existe uma outra camada de significado por trás de tudo isso? Então, é aqui que a discussão fica boa. De um lado, a narrativa bíblica apresenta a cova como um acontecimento real. Só que, por outro lado, pesquisadores dizem que não existe outra evidência histórica de que os persas usavam leões para execuções. E aí surge uma teoria fascinante, a de que a história pode ter se inspirado num tema literário da Babilônia, onde leões eram uma metáfora para os inimigos perigosos da corte. Nessa visão, o autor bíblico teria transformado a metáfora numa história literal, talvez para dar esperança para um povo que também enfrentava suas próprias feras políticas. E não para por aí. Outro mistério é a identidade do próprio rei Dario. A Bíblia chama ele de Dario o Medo, só que essa figura não aparece em outros registros históricos, o que abre espaço para várias teorias.
Basicamente, a gente tem 3 teorias principais sobre quem poderia ser esse Dário. Uma delas é que Dário era só um outro nome ou um título para Ciro o Grande. Outra possibilidade é que ele fosse Góbrias, o governador da Babilônia. E uma terceira teoria aponta para Cambises II, o filho de Ciro. Cada uma dessas ideias tenta encaixar o que a Bíblia diz com o que a história oficial nos conta. Mas olha, deixando um pouco de lado essas questões históricas, o fato é que a força da história de Daniel está na sua mensagem. Uma mensagem super poderosa e que não envelhece, sobre coragem, integridade e fé em momentos de extrema dificuldade. Então, no fim das contas, o que essa história nos ensina? Primeiro, a importância de ser íntegro, de ser fiel aos seus valores, mesmo quando a pressão é enorme. Segundo, ela mostra a coragem que é preciso ter para defender aquilo em que se acredita. E, acima de tudo, é um exemplo muito forte de fé e de um livramento que parecia impossível. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Não importa se a história foi um fato literal ou uma metáfora poderosa. A coragem de Daniel nos desafia a pensar: quais são as covas dos leões na nossa vida? E como a gente escolhe enfrentar cada uma delas?